Eu sou o SUS. 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 Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? Pois é, se tem um tema bastante presente no Repórter SUS, esse tema é a dengue. E a gente precisa voltar a ele nesse começo de ano, porque os casos seguem com preocupação, apesar dos esforços, dos planos especiais anunciados pelo governo federal, depois do cenário assustador que a gente viu em 2024 e que pede medidas específicas e concretas. Dia 9 de janeiro, o Ministério da Saúde anunciou a criação de um centro de operações de emergência dedicado à doença, responsável por coordenar as ações que exigem respostas rápidas da nossa saúde pública. O estado de São Paulo é o mais afetado nesse começo de ano e mais de 20 cidades já decretaram situação de emergência. E o ano começa com uma novidade em relação à doença. Há um novo tipo do vírus circulando, o tipo 3. Ele não aparecia há mais de 15 anos e isso impõe um novo desafio para a saúde pública em território nacional, porque a população não tem tanta resistência a esse micro-organismo. Bom, vamos entender então os impactos desse novo sorotipo, os preparos que as cidades devem ter para encarar essa emergência, as ações de médio prazo para reverter o crescimento no número de casos. Hoje o Repórter SUS convidou o pesquisador da Fiocruz, Antônio Sérgio Fonseca. Professor, é uma honra ter o senhor aqui com a gente. Obrigada, viu, pela participação. Eu é que agradeço o convite, né? Para mim é um prazer, é uma honra enorme estar aqui para falar de um assunto que eu convivo há muitos anos, né? Há muitos anos eu convivo, desde a primeira epidemia aqui no Brasil. E a gente precisa conversar sobre isso, gente, porque o status emergencial que a gente vivenciou em 2024, ele é inédito. No mundo todo, o Brasil realmente vive uma nova fase em relação às arboviroses. Isso tem tudo a ver com a urbanização das nossas cidades, tem tudo a ver com as mudanças climáticas, mas tem tudo a ver também com ações do poder público e até aquelas ações individuais que a gente já conhece há muito tempo. Então, a gente convidou o professor Antônio Sérgio, que é pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, para essa missão de, mais uma vez, falar sobre essa arbovirose que vitima tanta gente no Brasil. Vamos lá, então. Professor, a Fiocruz anunciou, ainda no final de 2024, a identificação do sorotipo 3 da dengue. O que significa a presença desse novo sorotipo, que a gente nem pode chamar de novo, porque ele já esteve aqui há 15 anos atrás, mas é novo para uma geração inteira, praticamente, né? Por que ele preocupa? Bom, em primeiro lugar, a gente conhecer a dengue, o que é que representa esses sorotipos, o que é isso, né? É como se existisse um vírus, né? O vírus, o flavivírus, que tem quatro ramos da família, que são os 4 grupos. E esses 4 grupos, eles circulam de tempos em tempos. Eles fazem um surto, uma epidemia em um dado momento e vão trocando ao longo do tempo. Qual é a questão no momento? É que o vírus do tipo 3, ele não é visto desde 2007, por aí. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quem tem até 17 anos não foi exposto a esse vírus, né? Então, só aí já é uma massa enorme de suscetíveis, né? Porque são pessoas que nunca tiveram nenhum contato, muito menos a doença. E o restante da população, que já teve contato com ele e que pode ter tido a doença ou não, também aumenta, porque isso aumenta a capacidade de transmitir. Se o mosquito encontra vários suscetíveis, ele transmite mais facilmente de um para o outro. Então, com isso, você aumenta largamente o risco da disseminação dessa doença. E como a gente estava conversando antes da gente começar a nossa gravação, o senhor tem muita experiência nesse combate às arboviroses no Brasil, especificamente a dengue. O senhor teve presente nas primeiras campanhas lá desde a década de 1980. Em termos de controle da doença e de tratamento,
O que é que o senhor viu mudar ao longo dos anos, dessas décadas, né? A gente melhorou no combate à dengue e se melhorou, como é que a gente chegou nesse cenário do ano passado, né, professor? Porque a gente vê muitas novas tecnologias, campanhas a todo vapor. Tudo bem que a gente passou por um período aí entre 2016, 2022, de realmente muito descaso com a nossa saúde pública, e isso certamente interferiu em alguma coisa. Mas esse cenário do ano passado foi muito assustador. Dá para dizer que a gente avançou da década de 80 para cá, professor? Eu costumo dizer, brincando, que desde 86, quando o vírus tipo 1 entrou aqui no Brasil, entrou pela Baixada Fluminense, eu tive a oportunidade de ver os primeiros casos em Nova Iguaçu. Ah, eu digo que o mosquito está dando olé na gente, né? Então, ele vem, a gente pensa que resolveu, controlou e não controlou, né? Porque, na realidade, é uma adaptação que o Aedes tem à região urbana, né? Ele tem uma característica, por isso, frequentar o peridomicílio ou o domicílio. Ele tem a característica de não voar muito alto, então nós somos o local de repasto mais fácil para ele, né? Então, o mosquito está lá, pá, chegou fácil, né? Então, isso é uma realidade. Então, diante disso, várias campanhas têm que ser feitas, mas todas elas devem ser feitas no controle de criadouros. Você não vai conseguir outro tipo de atividade que vai fazer isso. A vacina é uma nova ferramenta. É uma nova ferramenta. A vacina, tomando as 2 doses após a segunda dose, você pode reduzir o risco de doença, vamos dizer, 62%, né? E o risco de hospitalização mais de 80%. Mas requer vacina para todo mundo, né? É uma vacina cara e, na realidade, algumas pessoas talvez não precisassem dessa vacina, por conta de já terem passado pelos 3 tipos da doença, né? Pelos 3 tipos de vírus. Então, essa é uma das coisas. Então, o que está acontecendo, no meu entender? Qual o conjunto de coisas que interferem? A mudança urbana, né? Nós temos dois componentes dessa mudança. O primeiro, que é os grandes aglomerados, os grandes espaços próximos, em que você tem baixa qualidade de saneamento, baixa qualidade no armazenamento de água, são locais em que podem surgir criadouros naturalmente, garrafas, pneu, qualquer tipo de coisa que possa empoçar, né, que serve como criador. Esse está num lado da equação, né? No outro lado da equação existe a especulação imobiliária. Então, a especulação imobiliária, ela tem 2 fenômenos atrapalhando. Primeiro, é a existência de domicílios não usados, né? Espaços não usados, que podem ser criadores nas próximas vizinhanças. Segundo, que quando você tem essa especulação muito forte, você reduz os espaços de novas construções. Então, você cria menos espaço para construir melhores condições de moradia, com saneamento, com um planejamento urbano mais decente. Então, esses dois ramos da equação interferem diretamente no processo. Um outro ponto importante que você começou a falar diz respeito às mudanças climáticas, né? Embora ela não seja considerada uma doença de veiculação hídrica, que você não pega direto da água, você precisa de um vetor, o ciclo das águas tem um fator muito importante na criação desse vetor, né? Então, essas mudanças climáticas, nós tivemos, por exemplo, um dos fenômenos de 2024 foi esse. Nós tivemos o El Niño com muito calor, muita chuva, muita área empoçada. Tudo isso favorece o crescimento, porque o calor é um dos fatores que aumenta a velocidade de desenvolvimento do mosquito.
Nesse cenário, a gente percebe, por exemplo, muito claramente o impacto nos estados do sul do nosso país, que por muitas décadas tiveram pouquíssimos casos de dengue, né, por causa da falta de calor, né, por causa justamente da temperatura, e que nos últimos anos viram crescimentos impressionantes, índices impressionantes de escalada de arboviroses, especialmente a dengue. Então, são fatores, dá para a gente dizer, né, doutor Antônio Sérgio, que o modo de construção das nossas cidades está ajudando o Aedes aegypti, né? Não tem muito o que fazer. Estamos ajudando o mosquito porque a nossa urbanização não é a contento, não é de qualidade, né? Perfeitamente. A qualidade do planejamento urbano interfere diretamente. Historicamente, eles entram pela litoral, as grandes cidades litorâneas. A dengue, porque são aquelas que têm esse clima com maior chuva, aquelas chuvas de final de tarde, a região sul. O Rio de Janeiro entrou, acho que a primeira epidemia de 1, de 2 e de 3 foram aqui no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro sempre foi um dos pontos iniciais do acesso das novas formas de vírus da dengue. Essa mudança você percebeu exatamente. No sul aconteceram duas coisas, né? O primeiro muita chuva, muito calor. Então foi um momento diferente do ponto de vista climático. E, por outro lado, acompanha-se disso a questão da mudança urbana da região, né? Você começa a ter domicílios próximos de encosta, assoreamento de rios, e aí isso beneficia o aparecimento desses espaços, né? Professor, queria conversar um pouquinho com o senhor também sobre a preparação para os próximos anos, especialmente no curto prazo, 2025, depois do que a gente viveu em 2024. Até porque, professor, quando a gente fala da participação da nossa população no controle da dengue, normalmente a gente fica mais na questão da prevenção, de acabar com os criadouros, do que cada família pode fazer no seu ambiente doméstico, até mesmo nos ambientes de trabalho, mas a população também tem uma participação importante no sentido participativo mesmo, da participação coletiva, da cobrança. Mas para saber o que cobrar do sistema de saúde na resposta à dengue, a população precisa saber o que é obrigatório, né? Então eu pergunto para o senhor, como as cidades devem se preparar depois do que a gente viu em 2024 e principalmente a atenção primária, que papel ela tem, a nossa porta de entrada do SUS, para a gente tentar conter esse problema? A curto prazo, se a gente for pensar, esse cenário não se modifica a curto prazo. Então, a curto prazo, a gente não vai ter um controle mais efetivo a curto prazo, porque isso necessita uma melhor qualidade de moradia, um melhor planejamento urbano, uma melhor educação da população, uma melhor participação da população, ela tomando conta do controle ao controle da sociedade, dos aparelhos públicos, né? Isso não acontece do dia para a noite, mas alguns passos podem ser dados, né? A gente é muito campanhista com relação ao dengue, porque a gente esquece, passa a fase, aí passa alguns anos com menos casos, etc, etc, aí retorna, por quê? A situação não mudou. A situação não mudou. E para esse ano a gente tem que ser campanhista de novo. Não tem outra forma. Para esse ano não tem outra forma. Nós temos que nos preparar primeiro, uma boa vigilância, né? A vigilância é o controle do foco, né? Os estudos que controlam o foco está presente. Onde tiver avaliação entomológica que você permita identificar também o surgimento do vírus, não só o Aedes, né? Porque o vírus é importante, porque o Aedes é uma parte da equação, né? Então, é o controle do foco. Esse é algo que a gente pode fazer numa vigilância melhor, monitorar bem o número de casos, até a educação do profissional. O profissional tem que se acostumar que precisa notificar. Se você suspeitou, por que você não notifica? Né? E numa epidemia, você não precisa confirmar. Quando você tem vários casos surgindo ao mesmo tempo, um caso suspeito é considerado um caso. Porque você não é algo que você tem uma facilidade de diagnóstico, não é uma facilidade de diagnóstico assim tão grande, tão grande.
Então, as unidades têm que estar preparadas para isso. Identificar o aparecimento de vários casos na mesma região semelhantes é um sinal. Se tem várias pessoas morando próximo, tem que pensar que está acontecendo alguma coisa que é comum a elas, né? Então, é isso, na vigilância, isso conta. As unidades de atenção básica que trabalham com agentes comunitários de saúde, eles têm que ter um papel importante de ver o que está acontecendo, né? Nesse momento de verificar o que está acontecendo, embora seja um papel ligado mais aos agentes de controle de endemias, né? Os agentes comunitários também são capazes de identificar local de potencial foco, identificar risco para aquela população. Então, a atenção básica tem que estar de olho nisso. Surgimento de novos casos, na visita domiciliar, perceber se a quantidade se existe grande risco, fazer campanhas sucessivas, entrar nas escolas. As crianças são excelentes personagens nesse processo, né? Eles têm um poder de influência muito grande, eles têm a maneira de trazer um novo para casa, né? Porque o estudante de ensino fundamental, ensino médio, ele traz um novo para casa, né? Então, essa é uma das coisas. E, sabendo que vai acontecer, a gente tem que ter agora um outro processo, o aparelhamento das estruturas, né? O aparelhamento das estruturas, na atenção básica, você tem que pensar também em áreas de possibilidade de fazer hidratação na própria unidade básica, né? Você tem que ter pelo menos um equipamento que faça um hemograma para você avaliar hematócrito, plaquetas, ver se está concentrado ou não, seriam fatores de risco. Capacitar a equipe para identificar aonde pode agravar o caso, quais são as situações que são sinais de alerta para que você imagine, pense numa possibilidade de uma doença mais grave. Então, e isso realmente é start. Nós já fazemos isso há muitos anos, né? A gente tinha que ter, eu entender, enquanto você não conseguir fazer isso, você tem uma sala de situações, não sei o termo que for, mas um contingenciamento que, verão está se aproximando, acompanhou a população de vírus, de mosquito, de Aedes está alto, começaram a aparecer novos casos em cidades vizinhas. Você tem que estar com tudo isso pronto, porque vai chegar. Vai chegar. Você tem que estar pronto, porque vai chegar. Tem que se antecipar. Né? Eu acho que, dependendo do tamanho, você vai pensar em hospitais de campanha, são outras alternativas. Mas essa alternativa inicial, como você mesmo falou, da atenção básica, já tem que estar pronta. Todo ano tem que estar pronta, porque enquanto a gente não fizer uma grande transformação, nós teremos sucessivas epidemias, sucessivos surtos, né? O dengue, ele tem uma característica que ela passou a ser endêmica, ou seja, ela nunca deixa de existir. Os números dos casos caem, chegam no limite X, aí tem um vírus circulando, mas esses casos nunca deixam de existir. Então nós estamos vivendo com uma doença que está nos acompanhando desde 1986. É muito tempo e muita experiência adquirida, né? Tá certo que a gente esbarra até em questões socioeconômicas globais, né? Uma doença do sul global, uma doença identificada como uma doença dos países mais pobres, né? É uma doença que a gente não nota o interesse das big pharmas, né? Das grandes indústrias para correrem atrás de medicamentos, vacinas. Tudo isso joga contra, né? Mudanças climáticas, a urbanização precária, mas ainda assim, gente, é muito tempo lidando com a dengue. Então, assim, na cabeça da nossa população, já era para ser padrão a gente combater criadouro dentro de casa, não era nem para precisar falar mais, mas a gente repete porque é importante, você que está nos ouvindo, os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, nossa, como é que eu posso ajudar, o que eu tenho que fazer? Gente, as regras são as mesmas de sempre. Começa em casa.
Começa em casa. É. E não se trata de responsabilizar a nossa população, Sim. não. Trata-se de a gente saber que existem medidas individuais que podem nos ajudar. Então, olha, água parada, pneu, garrafa, tampinha de garrafa, folha, gente, qualquer recipiente de qualquer tamanho, a larva do mosquito dura até 1 ano viva. Então, a gente precisa fazer esse combate. Mas não é só isso. A gente também precisa cobrar a mudança estrutural. Não dá mais, né, professor, para o país ter quase metade da população sem tratamento de esgoto. É um absurdo, né? Agora, professor, não está no nosso roteiro e eu espero que a nossa produtora Juliana Passos não fique chateada comigo, mas eu não posso desperdiçar a chance de estar conversando com o senhor para fazer essa pergunta que é a pergunta de ouro mesmo, né? Dada a sua experiência, o senhor acha que a gente tem chances, depois do que a gente viu em 2024, de conseguir melhorar esse cenário, digamos aí no médio prazo, na próxima década? Como é que estão as esperanças do senhor em relação ao combate à dengue, que também é o combate a outras arboviroses, né? Bom, vamos lá. Eu acho que a gente... a questão do crescimento do país, como o pessoal fala, né? Não é só o crescimento, é o desenvolvimento de sua população, né? O desenvolvimento de sua população requer um grande investimento em educação, porque a partir disto você pode gerar um futuro melhor, né? Como eu estava falando das crianças. As crianças talvez tenham uma educação formal mais avançada, mais próxima do dia a dia, talvez tenham mais condição de melhorar do que as gerações anteriores. Com relação ao país, eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida porque o mundo vive momentos que recrudesce a questão do anticientífico, né? Recrudesce a situação da desinformação, não duvido nada a qualquer momento aparecer um medicamento que diz esse medicamento cura dengue, e a gente sabe que não é. Então, a gente convive com isso, né? Então, a longo prazo, eu acredito que sim, porque eu ainda confio na humanidade, né? Porque se não confiar na humanidade, eu desisto de ser profissional de saúde, né? De educação também. Então, eu confio na humanidade, então eu acredito que sim, mas precisa uma mudança radical nesses processos. Nós estamos muito longe disso. Nós estamos deixando o mosquito dar olé na gente desde 86. Pois é, essa frase, gente, que o professor traz precisa estar na nossa cabeça. E quando o professor fala que a gente está deixando o mosquito dar um olé na gente desde 1986, a gente está falando desse conjunto de fatores. A gente está falando da nossa ação individual, da ação governamental, a gente está falando de negacionismo, a gente está falando de tudo. Estamos falando também de invasão do ambiente do mosquito, porque a gente não pode esquecer que ao destruir a natureza é isso que a gente está fazendo um pouco. Então, precisamos, é um conjunto de tarefas de casa que a gente não conseguiu finalizar ainda, né, professor? Isso. Tem muita coisa por fazer, né? Quando a gente diz que esse olé é desde 86, mas já foi um sinal dado antes, né? Era uma doença que era do Sudeste Asiático, e de 79 a 81 tiveram 2 epidemias em Cuba. Aqui no Brasil, em 81 e 82, entrou um vírus 1 em Roraima, mas foi restrito ao local. Até aparecer em 80, ou seja, os sinais já estavam dados. E mesmo em 86 se demorou a diagnosticar. Eu me lembro que os primeiros casos eu achei que era febre tifoide, quando eu vi. Não sabia o que se tratava. Olha só. Sabe o que se tratava? E a gente ainda tinha uma experiência com o Aedes, que era uma experiência de décadas, com a febre amarela. Então, acho que tudo é muito confuso no início das epidemias e pandemias. Foi jogado fora esse controle. Em 1980 já tinha sinalização de que a população de Aedes estava aumentando. Mas o medo que as pessoas tinham era da urbanização da febre amarela. Ninguém pensava na dengue naquele momento. Né? Olha só. É muita lição de casa. Bom, nós conversamos com o Dr. Antônio Sérgio Fonseca, que é pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, a nossa Fundação Oswaldo Cruz, aqui no Repórter SUS. Estamos falando sobre a dengue, o nosso grande desafio de saúde pública, entre tantos outros que o Sistema Único de Saúde tem para 2025. Aqui no nosso podcast, você pode ter certeza que a dengue vai ser assunto constante, porque a gente quer ajudar nesse combate. Sim. Informação é essencial. Diga, professor, por favor. Não, era isso mesmo, concordo, você encerrou perfeitamente.
Esse é um problema que todo ano a gente tem, cara. Então a gente não tem porque desmontar. Você tem que ter uma estrutura pré-montada, pré-concebida, enquanto as coisas não avançam. Exato. Obrigada pela presença, viu, professor? Até uma próxima. Está às ordens. O Repórter SUS é uma parceria entre o BDF e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz. Para saber mais, acesse brasildefato.com.br e psjv.fiocruz.br. Apresentação Nara Lacerda. Na Fiocruz, a produção é de Juliana Passos e no Brasil de Fato, de Letícia Holanda. Até semana que vem com mais Repórter SUS.